Quem é? É nós da obra. Olá pessoal, eu sou o Fernando, arquiteto, urbanista e construtor. Eu sou o Gustavo, engenheiro civil e gerente de projetos. Nós somos o Nós da Obra. Nós da obra. Aqui hoje com nós, o nosso amigo aqui e maestro, professor Delamar Schumacher. É esse mesmo. É Schumacher. É o Schumacher. Delamar Schumacher. Exato. É engenheiro agrimensor, foi nosso professor em épocas de faculdade, é um grande amigo nosso aí que Exato. está no mercado aqui, nosso vizinho. Da mesma forma. Obrigado aí pela visita e vamos conhecer um pouco da história aqui do professor Delamar. Delamar, antes de começar, eu quero falar com o pessoal, dar o recadinho. Gente, nos apoiem. Clica lá no sininho, onde tem que clicar. Vocês já sabem, um monte de gente já repetiu isso. Nos apoie, compartilhe, comente, participe com a gente para que a gente possa crescer e trazer mais pessoas aqui para conversar e apresentar para vocês. Delamar, meu amigo, eu te chamo de meu amigo porque tu foi meu professor e depois trabalhamos junto e nos tornamos amigos. Verdade. Faço questão de dizer isso. Obrigado. E há bastante tempo que a gente não sentava para conversar, né? Pois é. O tempo vai passando, a gente vai passando. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do canal, aos amigos, tá? Dizer para quem está em casa que vale a pena a gente conhecer pessoas e a cidade, conhecer os que estão inseridos nessa cidade, nessa região. Parabenizar vocês pela iniciativa do canal, tá? Como o Gustavo falou e o nosso amigo arquiteto falou, esqueci seu nome no momento. Então, muito bom, Fernando. Ô, Delamar! Me chamo Delamar, tá? 7 anos estudando, não tinha esquecer meu nome. Pois é, mas você sabe que eu tenho tido uma boa lembrança, uma boa lembrança gráfica. Fisionomias, etc. Mas o banco alfanumérico fica esquecido. Lá buscar, isso acontece com alunos, às vezes, na rua, com pessoas de uma forma geral. Mas a quantidade de aluno por ano também, né? Nossa, muita gente, não tem como lembrar todo mundo. Depois a gente pode, talvez, comentar um pouquinho dessa trajetória, certo? Então, eu me chamo Delamar Schumacher, tá? Tenho 58 anos de idade, 35 anos de CREA, de engenheiro. É um CREA de um número bem baixinho, né? 28 anos de universidade, como professor, como docência. Antes da universidade, eu fiz uma outra atividade voltada a treinamento, tá? Sou nascido aqui no Vale. Natural da região, então. Sim, nasci em Brusque, embora aqui em Radicado, Guabiruba, porque naquela época a cidade era tão pequena que não tinha sequer maternidade, lá nos anos 60, certo? Da comunidade guabirubense. Exato, porque aí naquela mesma região, naquela mesma época saiu Navegantes, saiu Penha, saiu Porto Belo, tudo de Tijucas. Os desmembramentos dos municípios quando na década de 63, 65. Então, aí meu ensino médio, a minha trajetória de garoto, passei em Brusque e Guabiruba, até findar ali seus 17 para 18 anos, quando te chega aquela pergunta, e agora, o que você vai fazer? O que eu vou fazer da vida? Aí eu, enfim, fiquei um ano pensando que iria fazer e acabei fazendo engenharia. Vamos tentar ser engenhosos. E aí, me formei, andei, a vida me trouxe muita coisa, entre as quais conhecer vocês, tá? Foi bom. Sou casado, resido em Balneário Camboriú desde 95. Tá? Bastante tempo aqui já, viu crescer a cidade. Boa parte. Ah, sim, da minha sacada onde eu estou, eu enxergava o mar. Hoje eu só enxergo. E eu sei onde é que tu mora e o quanto ela fica relativamente afastada, dá uma quadra e 300 meia. metros. 300 metros, 300 né? metros. Ah, você via assim, os edifícios. Alguns, as hoje pontas, saiu, né? Aí se eu falar A, B, C, D, você vai triangular e vai saber onde que eu moro. Coisa de engenheiro. Via lá o Boston, via o outro, foi crescendo. Foi tirando a tua vista. Tá? Não, eu acho que assim, é uma trajetória normal que a gente não... Alguns falam do impacto ambiental, impacto à visão, impacto tudo. Cara, você não come o ovo, você não quebra ele. Com certeza. E tem as surpresas. Tem. O risco. Pode ser que ele tá estragado, pode ser que ele tá com um bichinho dentro. Então assim, na década de 70, nós éramos 90 milhões em ação.
na musiquinha. Acho que hoje nós não estamos mais muito em ação, não, mas em todos os casos, nós estamos em 204 milhões. Ou é os mesmos 90 milhões Então, em ação, só hein? os 90 estão em ação. Boa, Gustavo. Então, assim, a gente sabe que o crescimento proporcional, e isso precisa do quê? Espaço. De pra essa estrada, água, Toda a drenagem, infraestrutura necessária, né? enfim, Emprego. consumo de material, precisa da areia, precisa tal. Por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, da enchente. Sim. Aquilo ali tem uma teoria, dado que foi proibido pela FEPAM, Federação de Preservação do Meio Ambiente do Estado, como o nosso IMA, Fátima, Uhum. Nacional para o Meio Ambiente, que na região do Rio dos Sinos, perto de Porto Alegre, deixaram de dragar. Proibiram a draga Proibiu a lá. dragagem, que era menos 35, menos 30, menos 28. Hoje está em 5, menos 5. Nossa, virou um Então, plano, não tem mais calha pra aí o receber que água. acontece hoje? Vem de Criciúma, Araranguá, Terra de Areia, Torres, 80, 70, 50 caminhões de 10, 15, 20 metros cúbicos todo dia de areia para abastecer Ah, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Porto Construção Alegre. civil lá. A construção civil. uhum. Então, assim, fizeram uma opção, E que mas não depois- modificaram ela, lá do decreto de 96, 98. Então, coisa da engenharia, sabe? Que Que em lá contrapartida na foi frente. assoreando tudo e Exato. aí o reflexo. Mas, voltando à minha apresentação, é isso. Sou professor universitário, sou engenheiro, tá? É uma satisfação estar aqui nesse momento com vocês. Assino embaixo quanto à iniciativa, comentei antes. Eu gostei muito do cenário, É. tá? Acho que os que já Tem passaram a aqui já ver. tiveram a mesma visão, a mesma percepção. Aos que vão vir, com certeza terão. Vamos perceber também. Tá? E Lamar, primeira não. pergunta então. Tu fez um briefing breve da tua jornada de vida, mas tu comentou que lá com 18, 19 anos ficou pensando sobre o que fazer. E lá, como é que foi essa escolha para ti de se tornar engenheiro? Antes, tá, ok. Uhum. Antes disso, eu vou te contar o que eu fiz como profissão. Em 15 anos e 4 meses eu já tinha carteira assinada, coisa que hoje na atual legislação Não pode, é proibida. Não pode. Uhum. Aí eu fui trabalhar na extinta Hermes Macedo, Hermes Macedo, do então deputado federal Hermes Macedo. Conheci, vi ele pessoalmente andando, HM. HM. Uhum. Trabalhei com crédito, cobrança, estatística. Com 16 anos eu aprovava crédito, mais ou menos hoje como até uma CG, Uhum. até uma moto eu aprovava, acima disso meus superiores. Então para mim foi uma escola. Estava envolvido em números já. Já era uma montoeira de codificação conforme o setor, enfim. Tabela Ah. e tabela. Mas antes disso eu tinha feito curso de programação em COBOL, que depois para mim foi importante na faculdade quando a gente fez programação em BASIC, Uhum. com fita cassete. Aham. Nossa, era outra pegada. Outra época, Cartão né? disco flexível. Ah. Mas enfim, daí eu saí, eu tive uma outra boa escola, que eu trabalhei 1 ano e 4 meses com contabilidade. Ah, sim. Na época fazia imposto de renda na mão, Uhum. carbono, máquina de escrever, mas eu fechar balancete, contas a pagar, conta a receber, plano de contas, sabe? Recolhimento de guias. Claro que isso hoje tudo automatizou, virou software, enfim. Ninguém Mas mais sabe. Foi um outro momento da minha carreira, não deixa de ser uma carreira, tá? Em que aí depois eu fui trabalhar na Figueiras, em Blumenau, que é uma empresa que fazia manutenção de tratores. Entrava o trator, pegava o nome, o número, troca filtro, tal, tem todo um checklist, ia para os setores, aí desmontava, aí recebia as notas. E dali eu vi muita empresa de terraplanagem. Uhum. Terraplanagem. Eu falei, pô, se tem tanto trator, tem terraplanagem, deve ter serviço. Despertou o interesse. Até então já. eu poderia ter ido para a área de contabilidade, ou para a área talvez de programação, ou para a área de comércio, até porque meu pai e meus avós tinham relação com tecelagem, com confecção, e, Uhum. enfim. Um tipo de E era da região também, né? que era da região bem, né, da confecção. Forte nessa área. E aí eu resolvi, olhei e digo, cara, eu vou fazer engenharia, essa engenharia aqui. Aí fui lá escolher a engenharia que eu escolhi. Uhum. Enfim, são paixões, que eu digo paixão são escolhas, tá? Tem certas coisas que você não escolhe. Entretanto, o lugar que você quer morar, você escolhe.
com quem você quer viver e se relacionar, você escolhe. Agora tem coisa que vem não de escolha junto com essa escolha. São as consequências, né? Consequências Pro bem e das pro mal. escolhas. Pro bem ou pro mal. Eu fui fazer engenharia. Uhum. Fiz a engenharia normal, me formei, fui trabalhar num segmento específico, uma das maiores empresas do segmento do Brasil. Estudou onde aqui? Já existia a nossa... Não, aí vem o caso. Eu sou engenheiro agrimensor, Uhum. que hoje viria a ser o profissional engenheiro agrimensor cartógrafo. Uhum. As denominações estão se mudando. São Hum. poucas as profissões que hoje não se mudaram de denominação ou de enquadramento. Quando eu fiz essa engenharia, tá? Eu peguei e fui fazer, dentro do curso, eu fiz uma escolha de área, que foi para a área de fotogrametria. E aí eu fui Certo. trabalhar na Engefoto. Uhum. Trabalhei na Engefoto durante 90, um pedaço de 91. Então, minha primeira obra que eu peguei, já que nós estamos em nós da obra, é uma obra estranha para quem vê muito a área civil, construção civil, tá? Mas a primeira obra que eu entrei de cara, eu tinha como colega 7 engenheiros. Aí, 4, 5 equipes de topografia, 2, 3 Kombi. Nós fomos fazer o apoio complementar e suplementar do aerolevantamento de São Leopoldo. Olha só. Então eu fui morar em Curitiba, mais de 1 mês e meio, 2 de Curitiba, eu fui cair lá no estado do Rio Grande do Foi Sul. parar no Rio Grande do Sul. Então, e aí, era Isso na década de 90. Ou antes ainda. fevereiro, março, abril de 90. Na época que a gente fazia T1A, uma instrumentação, Uhum. tá? Caixa d'água, topo de prédio, praça, tinha que... Era 2 Kombi lá, 2 Kombi aqui, aí dormia em hotel. Coisa que hoje, naquela época, era 130 km² de apoio. Uma Uhum. área de 130 km voados, tá? Hoje você pega essa mesma situação, o que a gente demorou 2 meses e meio, 3 meses no campo, algo assim. Não Uhum. tem boa lembrança, mas afinal de contas... Foi uns dias atrás, né? Não foi ontem. Os neurônios estão seguindo. Então, o que se demorou na época, sei lá, 2 meses e meio, 3 meses de tempo, hoje tu faz em 4 dias, 5 dias com o GPS. Sim. Tranquilo. Então, se a gente... Com uma equipe muito menor. Ah, sim, o custo. Uhum. O que antes custava por km², reais por quilômetro², o apoio, que era 60% do valor, hoje esse valor diminuiu. Uhum. Então, as coisas foram se diluindo, se modificando, certo? Mas essa foi a minha primeira obra como engenheiro. Mas foi legal pegar esse período, né? E acompanhar a transição como tu vem acompanhando até hoje, né? E como nós estávamos, quando vínhamos chegando aqui, conversando e tal, sobre a inteligência artificial, ou novas tecnologias, novos materiais que vão estar surgindo, certo? Eu sempre brinco assim, que quando eu estudei química, a tabela periódica era diferente. Tinha menos elementos. Era 3 estados, era sólido, líquido e gasoso. Agora tem o plasma, o slime. E tem o pastoso também. Então não são mais 3, são 5, né? Tudo vai se modificando, Vai certo? modificando. Então, mas é um prazer estar aqui, tá? Nós também. Nós Certeza. também, com Então, certeza. Vamos construindo a nossa trajetória, sempre sabendo que a gente puxa alguns, esses alguns vão puxar os outros, vão puxar nossos filhos, e aí os nossos filhos serão puxados também, vão ser puxados. E Isso aí, é assim que vai. A vida vai. É assim que vai. Daí fez a faculdade e com a faculdade concluída já foi pro mercado de trabalho. Exato. Mas eu sei que tu é mestrado. Sim. Nesse meio tempo, foi logo em seguida, tu esperou, não... Vamos lá. O gap, o tempo. Tempo. Eu fiz 90. Uhum. Aí o Gustavo antes falava do meu CREA, que é antigo. O meu é na faixa dos 28 mil. Pois é, o meu é 100 e poucos, então Mas compara, né? 100 e poucos pode ser 105, né? 106 o meu. 106. Ou pode ser hoje está em 170 mil, 170 mil, é isso aí. Tá tudo bem, que no meio disso tem uns que saíram, outros já estão numa vida melhor, já foram dessa para um outro plano e etc. E também tem que levar em conta que o CREA antigamente ele era a mesma sequência numérica para técnico, para outras áreas, sim, né? Sim, desse quantitativo, 50% foram para o CAL e para os técnicos. Tá? Mas enfim, eu sou dessa época, de 90 a 92, 3, eu fui para a área de levantamento. Uhum. Aí eu fui fazer curso de plano diretor.
Uhum. lá com o Marcelo Nascimento em Florianópolis. Que foi quando começou a obrigatoriedade dos planos diretores também, foi logo em seguida. Constituição de 88. Constituição de 88, CF de 88, diz que cidades que têm mais de que 20 ou 25 mil, acho que é 20 mil. 20 mil habitantes deverão sistematicamente, periodicamente, estar se adequando a... Uhum. Não adianta dizer, eu quero que a cidade cresça para lá e tal jeito. Se Sim. por um desvio de mercado, etc., ela comecei para cá, eu tenho que adequar essa minha... Certo? Atualizar a visão. Exato. Aí fui para a Embratop, Empresa Brasileira de Treinamento e Topografia. Luiz Carlos da Silveira, meu... Uhum. Se ele depois ver essa live, manda um abraço para ele. Tá lá em Criciúma. Aí fiquei na Sebratop. E aí eu tinha feito um curso, fui fazer outro, fui para a área de sensoramento. E aí eu pensei, já que eu estou gostando de ler e estudar, eu vou... Aí fui fazer mestrado em 95. Uhum. Sou da segunda turma do cadastro multifinalitário da USP. Mas até aí não tinha se envolvido ainda na área de dar aula. Academia. Não, como academia, aquela questão, digamos assim, formal, de Lecionar. fazer chamada, ter horário certinho de entrar, horário certinho de seguir, certo? Não, Ainda não ainda não. Mas assim, quando a gente começou o nosso curso que eu digo porque ele não é meu, mas é por ter sido parte da minha vida, eu chamo nosso, eu sou da segunda turma do CTM. Nós éramos em 6 alunos. Uhum. Diego Erba, é um argentino, Foleto, que está na Santa Maria, uma geógrafa, uma cartógrafa lá de Curitiba, tinha mais Nelson Schaefer, da EPAGRE, na época ele já era um senhor e aposentado, Vitor Hugo Teixeira, não sei se vocês conhecem esse geólogo, muito conhecido da década de 90. Também faz parte da minha turma. Essa era a turma. Hoje, esse mesmo tipo de curso, a maioria dos cursos, MBA, etc., hoje eles têm uma quantidade de alunos maiores. Então, que antes a pós-graduação era um super destaque, um diferencial e literalmente seleção para poucos, hoje está bem pulverizado. Tá? Se massificou o acesso a esse tipo de graduação ou pós-graduação, em detrimento, às vezes, de alguma qualidade também, né? É mais fácil tu chegar lá, mas a abrangência e a profundidade dessas... Uma outra relação ou correlação. Uhum. Quando eu fui fazer engenharia em 85, eu podia ter feito na FURB Civil, ou na FUSC Civil. Tá? Eu fui fazer a 380 quilômetros, 390 quilômetros de casa, num outro lugar. Sim. Hoje tinha USC, Blumenau, o FURB, tinha Chapecó, me parece. Eu acho que tinha 4 ou 5 cursos de civil no estado. Pra vocês terem uma ideia como 50, 60 anos muda o cenário. Hoje, se a gente pegar, eu acho que tem 16, 17 instituições. Que tem civil. Que tem civil. Fora as que talvez ofereçam de uma outra... Um EAD, alguma coisa assim. Não vamos entrar no mérito. Eu ia dizer outra categoria. Não vamos entrar no mérito. Hoje, para você fazer engenharia num raio de 60 quilômetros... Tem várias escolas. Né? Antigamente a gente tinha desculpa de dizer que não fazia porque era difícil ou porque não tinha tempo. Hoje a opção por localização não é mais... Não é mais desculpa. Aí então, eu fui fazer essa engenharia, em 95 fui fazer mestrado com fotogrametria. Na época a gente chamava de FAPEF, fotografia de pequeno formato. Era pegar câmeras pequenas, não métricas, certo? Uma Canon, uma Yashica, FXD, do filme. Dessas EOS de tamanho normal. E botava na porta do avião e pimba, certo? Sequência de fotos. Aí, 95. Terminei meu mestrado. Onde que eu vou morar? Vou morar onde que eu não pago, vou para Balneário. E culminou que em 97 a Universidade de Vale Itajaí, a Univale, abriu o curso civil. Me convidaram. Aceitei o desafio. Acho que foi uma outra escola para mim, apesar de eu sou professor, eu aprendo muitas vezes mais do que, né? E enfim, estou lá há 28 anos. 28 anos na Univale. Praticamente então. Desde a abertura do curso, então. Desde a abertura do curso. Desde a abertura do curso. Dos decanos, então. Da primeira geração, eu sou o único. Só. Era eu, Rogério Benítez, já falecido, Alexandre Maines, está aí na cidade,
Edilton, não sei se foi teu professor de cálculo. Edilton. Aí tinha foi primeiro os 5 professores das primeiras 5 cadeiras. E naquela época a topografia era no primeiro período. Ah, já tinha o divisor ali, já de cara. Já assustava a gurizada já na chegada. Era um indiretismo para o nosso curso, certo? Para os cursos que tinham. Depois a gente vai adequando, enfim. Mas aí veio o Carlos Clésar, Uhum. certo? Depois aí veio o Yalo, Fuji, Uhum. essa turma do cálculo ali, os mais antigos. Hoje eu acho que eu sou vovô quase lá. Que, naturalmente foram se renovando as vagas, foram se renovando as pessoas. Alguns saindo porque... Disciplinas foram se fundindo. Antes tinha 2, por exemplo, conforto ambiental e conforto luminístico e acústico. Aí foram fundindo, foram separando. Aí... Enfim, é a dinâmica da vida, certo? Normal. Adaptação do currículo, né? Mas daí eu fui dentro do minha grade ali, dentro de 97 para frente. Já passei pela Civil, onde eu estou. Já passei por nossos colegas arquitetos. Acho que onde a gente se esbarrou foi, né? Sim, foi lá. Comecei com o professor Alvarenga. E depois passou a Diva, que passou pro Jânio. E aí agora, enfim... O Carlos Sim, eu peguei arquitetura de 99 a 2013. Então passei pela Civil, não estou na Civil, passei pela arquitetura, passei pela geografia, tá? Aí disciplinas topografia, geodésia, cartografia, fotointerpretação e geomática. Oceano também não? Oceano a gente tem um restrito relacionamento no sentido... transporta uma coordenada, faz um acompanhamento, uma batimetria, certo? Tem muito do que eles fazem que nós também fazemos, ou vice-versa. Hoje já dá para dizer que tu é um patrimônio histórico da Univale, então. Com certeza do curso, né? Com certeza do curso civil. Não vou dizer nesse sentido, sabe? Na Univale. Porque eu consigo dizer, eu sempre costumo dizer o seguinte... eu acho que é Fernando Pessoa, tem um autor, um escritor brasileiro que fala isso. Vão-se os homens, permanecem os livros. Então a gente vai passar. Com certeza. O que a gente vai deixar que é o importante. Então não sei se, porque quando a gente fala patrimônio histórico, dá a ideia de estátua, prédio. Quer dizer que não mereça, né? Com toda essa história. Toda essa história. Uma das coisas que mais me sensibilizou, assim, desses meus anos de Univale, foram várias. Não são poucas, pelo contrário. Tanto no sentido de me deixar motivo, agora um pouco estou, mas assim, outras um pouco mais tenso. Mas foi quando dois motivos. Um dia eu cheguei na sala de aula e não me deixaram entrar muito assim. Aí quando eu entrei, fizeram uma homenagem, meus 25 anos. Aí recebi uma placa e estava escrito na placa, está escrito que ela está em casa. E passou-se 1.308 pessoas pela minha mão. Olha que legal. Então, alguém contou isso. Com certeza. Alguém se deu o trabalho de ir lá verificar. A gente conhece, por isso que às vezes eu lembro das pessoas, mas não sei mais o nome, sabe? E isso tem valor, porque... mas claro que tem. Um exemplo, passou todo esse monte de gente pela tua mão. Agora pode ter certeza que nós, que saímos de lá, o Gustavo... Sobrevivemos. Prato da casa. Não tem um que a gente encontre hoje dos colegas que não lembre. O Delamar. Não, Falou topografia? Delamar. Então, para ver a importância que tem, mesmo que de repente não esteja ouvindo isso todo dia. E tem uma outra situação para nós também. É gratificante também. Agora, há pouco tempo, eu conheci uma menina, não vou me lembrar o nome dela, tá? Que ela é escoteira com meu filho. Legal. Eles são pioneiros, os mais velhos. Assim? Não, são 3 dedos. Esse é 3 dedos e é com a outra. Não, é com a mão direita. É direita? É com a mão direita, mas são 3 dedos. Não vou entrar, que senão começa a falar e não para. Eu fui escoteiro há muito tempo. Fui escoteiro, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Sim. E é uma menina nova, tem 21 anos agora. E ela tá fazendo engenharia civil aqui, na Univale. Olha que bacana. Ela tava uns períodos à frente já, 21, então ela deve estar lá pelo, sei lá, oitavo. Não, ela está com 21. Entrou com 18, deve estar lá pelo oitavo. Sexto ou oitavo. Entre o sexto e o oitavo, não sei dizer agora. E aí começamos a trocar figurinhas sobre os professores. Delamar foi mencionado. Delamar foi mencionado.
Então é um elo comum. Qualquer pessoa que eu. Eu acho bacana porque é o seguinte, quer ver, ó. O mais importante disso não é você ser lembrado. É você ser lembrado de uma forma. E não é a melhor forma. Porque muitas vezes, eu sempre digo o seguinte, ande com aqueles que te empurram, não Uhum, aqueles que te Com seguram. certeza. Uhum. E nem sempre assim, ó, quando aquela história do pai e do filho, né? Ou Aham. Uhum. a frase do almirante Rolim, que montou a TAM, Uhum. diz que todo... Aí eu vou adaptar a nossa situação de engenharia. Todo patrão tem que ser meio cego e todo empregado tem que ser meio surdo. Certo? Uhum. Então, assim, a gente sabe que no momento nem sempre o que a gente faz é de agrado. Com certeza. Mas a gente tem que ter um pouco do controle da rédea ou da visão onde se quer chegar. E Entende? até o nível de exigência. Exato. Senão Uhum. foge. Entender o que é necessário para o momento e aplicar. Vai fazer o quê? Como a história, eu aprendi, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não dá para Isso. passar a mão na cabeça de todo mundo, né? Não tem como. Não. É isso. Aí, estamos aí. Quanto à área específica, acho que o canal de vocês tem uma grande... Não é só foco, luz, câmera, ação, mas é destartar uma série de coisas do dia a dia. Vocês comentaram aqui que trouxeram eu, até não muito, talvez, alinhado ou em cima do assunto, embora, embora que a topografia pode estar ali no meio de várias formas ou certeza. maneira. Não E daqui só... a pouquinho eu vou chegar nesse ponto. Ótimo. Mas assim, ó, de que o mercado de metros quadrados construídos na nossa região, vamos dar um exemplo, eu brinquei com um corretor, o que é aquela Pissarras? Tu entra, passa o centrinho velho, que eu chamo, Sim. aí tu olha para um lado é Vetter, Roga, Vetter, mais fulano, mais ciclano. Cara, aquilo tem, tu olha assim, é 12, 15, 20, 30 prédios. Uma obra do lado da outra. Então, assim, ó. Escutei um dado esses dias de Itapaí, mas 100 e poucos prédios em construção hoje. E tem um grupo muito grande de pessoas envolvidas no segmento do Nós na Obra. Sim, com certeza. Projetista, controladores, material, executores, Técnicos. N executores. Vendedores de várias áreas. Então, acho que espero voltar de uma outra forma ou maneira. Certeza, o E espaço... estou à disposição dos colegas para Mas não fala como se já estivesse encerrando, Não, né? Calma, calma. que possa chegar ao público a informação que vocês têm de sugar-me. Pois então. Essa gravação nós vamos mandar depois para todos os teus alunos. Ah, sim, com certeza, com certeza. Aí vai ter blefe. Então, Delamar, nós falamos, e foi a pergunta que eu te fiz, com relação ao lado acadêmico, da tua formação e como tu foi parar lecionando. Ok. Mas eu sei, até porque já compartilhei desse outro lado teu também, que tu tá com o pé na construção civil, mesmo que seja numa etapa anterior. Veja bem, tu diz assim, mas não é minha área de atuação, não, tu é o primeiro aí. Teoricamente. E se tu não vai, ninguém tira. Em tese, qual é a última? Ah, A última também. que sai. Mas se tu não vai primeiro, ninguém nem constrói legalmente, porque precisa da tua assinatura lá no levantamento planimétrico do cara para poder fazer o projeto. Tá? Então eu sei que tu tá envolvido também com o mercado com o mercado, propriamente dito. Como é que é essa tua relação lá, já desde que tu te estabeleceu aqui e te vinculou com a universidade, mas com o mercado, não só com a academia, mas também com o que está acontecendo? Perfeito. Então, vamos lá. Quando, em 94 e 95, eu voltei, penso fazendo mestrado em Florianópolis, a gente tinha um pequeno escritório de topografia em Brusque com um agrônomo, certo? Nilton Santos. O que se fazia muito na época? Outra época, tá? Computador era bicho que mordia. Sim. Mas vamos lá. Levantamento planimétrico, parte de retificação, desmembramento, essa coisa que não para. Sempre tem. Nosso sistema registral ele é um pouco, vou usar uma palavra minha, não é minha palavra, mas enfim, um termo que eu aplico para isso. Ele é um pouco esquisita. Muitas vezes vale o que está no papel, mas não vale o que está no campo. Sim. Aí tu dizer que não é 10, é 9,80 ou 10,20. Não, mas aqui tá 10, eu quero que venha 10. Então, até as próprias pessoas não entendem isso. Você pegar, por exemplo, um somatório de áreas do estado de São Paulo, tá nos documentos, nos RIs, nos registros imóveis.
e tentar imaginar a área física do Estado, Não fecha uma conta com a não outra. vai fechar. Aham. Até 1973, pelo Comitê Internacional do Metro, nós tínhamos vários metros. Sim. Então a velocidade da luz, enfim. Tá? Mas enfim, aí desse escritório de Brusque, quando eu fui fazer mestrado, meio me congelei. Quando eu comecei no Univale, eu não tinha empresa, não tinha atuação profissional. Era a Uhum. universidade, na época a gente estava literalmente recém-casado, poucos anos iniciais de vida, né? Não tínhamos filhos. Os filhos vieram acontecer de idade avançada, de inteligência artificial, portanto. Uhum. Né? E aí o que acontece? Quando chegou mais ou menos 2003, 2002, eu voltei ao mercado trabalhando com topografia, com geodésia, etc. Aquisição de equipamento, GPS, enfim, certo? Mas também não conseguia sozinho carregar o piano, que Uhum. sequer tocar. Uhum. Porque quando você carrega sozinho, tu chega lá morto para tocar, tu não desenvolve. Não... A gente Não precisa de flui. pessoas. Tanto que faz uns 2 semestres eu ganhei um livro de um aluno, até fazendo um paralelo. Pessoas precisam de pessoas. Sim. A gente acha que precisa de outras coisas. Não, a gente precisa de pessoas que estão com gente, enfim. Mas aí, no mercado local e atual, o que eu vejo muito, Balneário, Itapema, Itajaí, é locação de obra, locação de furo e sondagem, levantamento de área para fins de projeto executivo e não projeto básico, ou pré-projeto. Tem gente que não consegue distinguir uma coisa da outra. Tá? Embora que está na norma, sem Sim. citá-las aqui, porque não é objeto de entrar Uhum. muito técnico, certo? Não. Mas, e aí é o que eu tenho feito alguma coisa. Mas, Lá atrás já era o que tu fazia, então. Era também nesse. já, Já nessa. 2002 até 2010. Depois, Uhum. em 2010, 2011, a gente montou uma empresa. Aí fomos um pouco para a área ambiental. Uhum. Uma área da engenharia bem interessante, embora que eu creio que tem alguns vieses que tem que ser um pouco polidos. É mais voltado pro legal do que Não, pro. não por isso. Por exemplo, hoje nós temos algumas categorias de ação profissional Uhum. que tem 6 denominações que podem fazê-las. Uhum. Entendi. E aí, aquela história, Uhum. um bicho ali na mesa, não sei se tá, vocês trocar trocadilho. A mesma ideia do objeto, o mesmo jeito de se fazer é diferente. Cabeças com formações diferentes. Informações diferentes Sim, para Analisar, às vezes, a mesma mesma coisa. situação. Eu vejo uma muito maneira nossa diferente. ideia, por exemplo, cai na mão de um analista. O analista é um arquiteto. Uhum. Ele pontua mais a questão da arquitetura. Ele vai e resolve a entrega. Aí cai na mão do outro analista. próximo O outro, analista. outro analista é mais da área estrutural. Ele detalha muito. A prancha 3 tem ainda. Moral da história. Coisa que o analista tem que analisar. Se tiver não fora, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade dele é de aprovar conforme manda a legislação local. Pronto. Tá? Nesse sentido, eu acho que, por exemplo, existiu novas modificações recentes, agora, aqui na porta, a 22 e 21. Não sei se vocês sabem, a 17047 é a norma que prevê levantamento PLAPAC, levantamento de planometria cadastral, para regularização de registro imobiliário. Uhum. Hoje, 50%, 60% do mercado não está ainda voltado a aplicar essa metodologia. A utilizar a norma, a atender a norma. Exato. Uhum. Por quê? São pessoas que vêm trabalhando de segunda a sexta. Se está acontecendo no piloto automático, é um problema. Sim. E aí ele vai aprendendo por... Ah, não, tem que ler o vértice de dois jeitos diferentes e tem que materializar com um pontinho, com um pino, etc. E tem que tirar foto. Ah, não, na próxima eu já sei que se eu fizer para tal coisa, eu tenho que tirar a foto. Método Eu esse. tenho que botar o prego. Eu tenho que Tá. puxar a linha de tal maneira. Então aprende-se por continuidade. Sim. Mas não E para. repetição. Não para. Quem faz isso é Google, né? Para um dia na semana para reciclar e se treinar. Então, são coisas novas que estão vindo, e aí eu tenho me dedicado um pouco. Recentemente, o que eu gosto, e estou meio assim de olho, por ser um potencial, são algumas tecnologias de acompanhamento de obra, Uhum. algumas ferramentas de acompanhamento de obra. Estive envolvido, graças à Univale, a qual a gente sempre agradece, lógico, num programa de gestão de obras, e tenho utilizado
laser scanner, drone, que eu não gosto de usar muito essa palavra, certo? Vocês já começaram a rir, né? Vocês me conhecem. Eu acho que é um pouco dos sofismas, né? A gente... o médico já fala do elemento. Você vai fazer uma, sei lá, palavra bonita. Vamos quebrar a parede. Certo? Então, mas é uma forma de cada profissional também usar o seu vocabulário ou usar a sua pontuação. E acho que nós engenheiros, ou nós técnicos, conjunto com os demais, com a cadeia, a hierarquia de trabalho, temos que estar modificando muita coisa com essa gravação ou com outras coisas, porque alguém vai ver. Com Melhor certeza. coisa que tem é replicar o conhecimento. Eu conto para um, esse um conta para dois, o dois conta para... E aí é uma projeção geométrica, aritmética, e aí cada um sabe das suas responsabilidades. Essa mesma projeção é que a gente quer que você nos ajude Exato. a crescer. Conte para 1, para 2, para 3. Sim. Para que esses contem também para mais algumas pessoas e a gente atinja bastante gente. E todo aquele que estiver assistindo, que já foi aluno do Delamar, Dá um salve. Deixa um comentáriozinho no vídeo aí para nós. Alunos do Delamar estão convocados a mandar um oi. Aí assim, ó, quer ver, ó? Por exemplo, tanto Balneário quanto Itajaí tem duas coisas que poucas cidades das 293 ou 97, não sei, de Santa Catarina tem, que a gente chama RRCM, Rede de Referência Cadastral Municipal, que é uma norma de 96, que agora saiu a versão nova. Né? Só que não adianta tu ter a quantidade de pontos, ou os pontos definidos, ou se você mesmo, como profissional e técnico, quando tu vai fazer o teu trabalho, tu não homogeneiza o valor daquela maneira. E não utiliza aquilo ali. Exato. Ah, como é que eu faço? Eu saio daqui, aqui eu determino minha coordenada e daqui eu saio fazendo. Faz tudo com coordenada local e não interessa o resto. Não, ele faz até com coordenada georreferenciada, mas a cada levantamento, Faz de novo. ele faz uma nova base. Aham. Sabendo que tem uma base do lado, talvez com uma distância até mais curta, portanto tempo de permanência, de rastreio, etc., bem menor para fazer essa determinação. Mas assim, ó, a gente é um pouco imediatista e, consequentemente, a gente se adapta ao meio, certo? O que acontece? A gente só faz aquilo que geralmente nos é cobrado. Sim. E o que é mais rápido? O que é mais rápido? Chegar lá, puxar a frente, puxar o fundo, mas tem que puxar da outra quadra para saber se Tá ok, Tá. a posição tá correta. aí só em trabalhos periciais ou alguma coisa nesse sentido. É outra conversa. Mas nessa área pericial, tu tá atuando também. Não mais. Não. E Já fez. eu conto o meu ponto positivo e o negativo nisso. Eu sou da época de fazer perícia, de você ir lá no fórum, vinha uma AR, você ia lá no fórum, pegava o catatal, o outro bichinho ficava, lembra do catatal? Aí, dava os honorários, outro pá, garimbava, enfim. Hoje é tudo eletrônico. Mas assim, eu fiz perícia no Fórum Itapema, no Fórum Balneário, em Camboriú, em Navegantes. Esse Navegantes até foi para a Vara Federal. Tem várias perícias. Brusque, tá? O que aconteceu com o mercado de avaliações de perícia, principalmente na área de perícia? Vamos lá, eu estou falando de perícias da década de 90, 2000, 2005, 2010... em que você rodava uma quantidade de perícias que valeria a pena você ter uma superestrutura ou se dedicar a isso. Pra atender. Hoje é muito segmentado. E assim, ó, embora tenha as grades de honorários, conforme as suas classes, as suas associações profissionais, nem sempre elas são atendidas. Você dá o valor, especifica que vai gastar tanto fazendo isso, tantas horas, tua hora custa X, o cara... Uma das partes desiste. E fica por isso. Então, assim, ó, eu acho que hoje, por exemplo, aí é uma outra, não é crítica, mas uma outra constatação. Muitas vezes você deixa de usar algumas coisas possíveis para tal. Vai fazer uma avaliação mais profunda, mais Exato. completa ou mais... Antes eu comentei que eu estava usando o laser scanner. Hoje, por exemplo, o que eu conheço na academia, nós temos 28 vezes 2, são 56 vezes, sei lá, 6, 7, 8, 10, 20 pessoas. Hoje temos um trabalho de utilização do ultrassom em concreto. Temos 3 trabalhos de utilização de laser scanner, todos orientados por mim, graças a Deus. Então, assim, a tecnologia tem, mas se você colocar lá no trabalho pericial que vai gastar X mil reais para locação de um super equipamento,
Não vou fazer. não, Nem quebra. acontece. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que onde tem talvez a melhor ferramenta, só que como o país que a gente é e não reconhecemos de terceiro mundo, comemos frango e peru, arrotamos peru, desculpa, mas é a forma liberada de falar, tá? A gente acha que tá com igual japonês, canadense, alemão, assim, até estamos. Uma boa expertise, boas empresas, bons profissionais, bons canais de YouTube, tá? Só que É nóis. é nós na faixa. Só que muitas vezes você colocar, vamos lá, hoje tem equipamento que custa R$5.600 dia para você utilizar ele. Se eu usar 5 dias, tô criando um custo de 25 mil. 5 mil só Fora- para começar. Eu estive envolvido num trabalho muito interessante em 2000, deixa eu me lembrar aqui um pouquinho, e 15. Existia um espaço, sem citá-lo qual, tinha uma planta chamado, a gente brinca, mas a gente fala que é chutométrica, que ela foi se emendando, Aham. mas sem qualidade nenhuma, mas nem perto para chegar a um anteprojeto ou a qualquer coisa quantitativa. O que aconteceu? Não tinha placa, não tinha lombada, não tinha pintura, as calçadas não eram mais aquela, nem as larguras, nem o pavimento, nem o nada. As árvores não tinha algumas linhas de construção. Aí eu falei, eu faço isso aqui para vocês. Então, acertamos aquele troço normal, uma tratativa Negociação. comercial, exato. Usamos uma instrumentação, fizemos o que a gente chama de apoio, GPS. Usamos uma outra instrumentação, fizemos uma rede de triangulação e poligonação, com alvos em paredes, etc. E viemos com uma terceira instrumentação para coletar a realidade virtual, que vocês chamam hoje, nuvem de ponto, Uhum. enfim, uma monte de terminologia. Não entro nesse mérito. Para mim, carro, automóvel E carrinha. e carrinha. Nós estávamos carrinha, tá? Então, gerou de dado bruto por 196 cena. Cena é claquete. Uhum. Então, eu escaneio daqui, pego você de frente. Se eu quiser olhar atrás, eu vou ter que pegar depois juntar as Você partes, imagina. certo? Não me recordo bem, tá? Então, mas eu acho que deu perto de 90 e poucos giga de dado. Uhum. Aí pensa, há 10 anos atrás, eu tinha um i3 de segunda geração. Não anda. Vai. Aí tu tem que cortar tudo Uhum. para vetorizar. Aí o arquiteto sabe o que é, fica desenhando, salvar em WG as layers, joga fora aquele fundo, bota outro fundo, fiz mais uma parte, joga. Então, Tem que fracionar o trabalho. tivemos que ser engenhosos, digamos, já que a gente está falando de parte de engenharia, tivemos que fazer uma coisa que não faz sentido. Na época, o workstation era moda? Não existia. Não que não existia, não existisse. Não era habitual. Hoje é habitual você olhar no escritório, olhar, ali tem uma workstation de, sei lá, 20 mil, 30 mil, 30 50 mil reais mil. no equipamento. No equipamento. Uma Tranquilo. máquina que funciona as coisas. Uhum. Então, hoje, assim, tivemos que fazer o que muitas vezes a gente, como engenheiros, alguns estão, ou nossos alunos, que é pegar um negócio e cortar em 10 partes Eu consegui processar. para conseguir Normal. e depois emendar tudo. Hum. Nessa emenda já vem falha, já se sabe, Já perde a qualidade. já vai e demora muito mais, suscetível a mais erros, a mais tempo de. Então a gente tinha um planejamento que ia entregar em tanto, acabamos entregando num outro horizonte de tempo. Mas engenharia faz parte de ter essas. Percalços. Por isso que a gente costuma fazer o cronograma físico-financeiro, mas nem sempre a gente. Nem sempre vai ao pé da letra, né? Ainda mais quando é uma situação que tu tá inovando, né? A tua curva de aprendizado, Justamente. tua habilidade com aquilo é diferente. É Uma diferente. coisa é sentar no teu carro e dirigir o teu carro dia a dia. Outra coisa é quando você bota você num outro caminhão, já tá numa outra. É outra pegada, é Outra outra situação, né? É. Nessa mesma linha de equipamentos aí que tu vem citando, que em relação à tecnologia e equipamentos que tem disponível no mercado, embora a gente sabe que o custo ainda para uma locação, até mesmo para adquirir um equipamento nessa área, acaba sendo meio pesado. Uhum. Dentro da tua experiência, né, nesse meio aí, consegue dizer se tu tem realmente a facilidade para, tipo um exemplo, preciso de um scanner amanhã. Sim.
Eu consigo já trazer ele para a obra amanhã? Ou... Tá falando hoje, não a 2015. Não, hoje. Não, hoje. Sim, hoje, Tipo, sim. tu- Eu diria que praticamente sim. no mercado, tu tem essa facilidade de trabalhar com essa tecnologia numa locação, até mesmo se der para adquirir um equipamento desses, Uhum. de uma maneira rápida. Existem hoje empresas que te atendem na... Tem. Vamos lá. 40 anos atrás, você queria determinadas coisas, teria que ir a São Paulo. Uhum. Hoje não precisa mais. Hoje você Uhum. nem precisa nem sair de casa. Uhum. Aquela mesma coisa que você quer ver, você em realidade virtual, em óculos 3D, Uhum. ou em site, em filme, qualquer coisa, você vê em casa. O Google Earth é um... Eu quero ir lá e não... digitar e... Vou lá, ando, você te viu? Tá? atrás. Coisa que você tem que talvez olhar meia dúzia de cartão postal ou qualquer coisa parecida. Então a relação do entender aquele lugar, aquele objeto, essa circunstância, mudou muito. E esses jovens novos, eles têm isso bem mais na veia do que nós. Mas assim, ó, o que era novidade em 2015, hoje É trivial. praticamente 10 anos para se acomodar a uma tecnologia. Tá? Então, claro que ela não está disponível tanto quanto, sei lá. E também passou 2 gerações, que eu chamo de 10, 15 anos, ela vai começar a se tornar obsoleta. Por exemplo, o teodolito analógico não existe mais. Sim. Só para aprendizado ou para nostalgia, história. Xerox também não existe mais. Não que não exista. Se você vai lá, tem o Xerox, mas quem usa? Uso É porque a gente precisa fazer, sei lá, a prova, o livro. Ali dentro tem. Se eu perguntar para vocês dois no escritório de vocês vão dizer, não, a gente não usa Xerox. Não. O máximo que a gente tem é um scanner. É. Que usa... Sabe? É. outra realidade. Hoje é mais É. fácil você digitalizar um documento no celular, e ele Sim, já Já vem manda alinhado. direto, já- E se for em inglês, a gente pode digitalizar e talvez, sei lá, mandar traduzir. Uhum. Entende? Já faz em PDF, em DocX, coisa que, gente... Então, assim, ó, o que hoje, a tua pergunta, o que hoje é um equipamento que talvez ele não está muito permeando, andando tão ideal quanto deveria no nosso dia a dia, mas em si ele está começando a aparecer a hora aqui, a hora lá, mais X tempo, não sei o quanto, eu não sou tão futurista assim, até porque isso me soa um pouco bola de cristal, né? Mas ele vai começar a pingar cada vez mais. Isso é óbvio. Óbvio. Agora, o que me vislumbra como vocês dentro da obra, tá? E nós como produtores da informação que eu chamo espacial, geoespacial, é que ainda existe muita barreira entre as duas partes. Tentando fazer uma brincadeira ou um paralelo. Parece aquela história que eu comentei antes do Almirante Rolim, né? Uhum. O engenheiro chega na obra, na segunda, na sexta, fala, não quero mais isso aqui, quero que faça assim, assim, assim. Aí o pedreiro vai e eles arrumam. Deu 3 semanas, voltou tudo igual. Tá tudo no mesmo lugar. Porque o que eu quero dizer pra ti, nem todo mundo que vai receber a tecnologia, de cara vai se adaptar a ela. Vai demorar um tempo. Nossos avós, quando saíram do fogão a lenha pro gás, perceberam que era mais rápido, etc. Você vai por comodidade, Sim. por preço, você vai por necessidade. Preciso salvar alguém. Ou por indisponibilidade. Exato. Agora, quando aquilo tu vê que aquilo começa primeiro a te travar, às vezes mais se dificulta do que acerta. Exemplo, estávamos nós na cidade de... Gustavo vai me corrigir porque é do Rio Grande do Sul. Fica do lado de Farroupilha, acho que é Monte Belo do Sul. Lá de Farroupilha? Farroupilha, Garibaldi tem uma cidadezinha Ah, essa eu não conheço. uns 50 quilômetros. Hum. A gente escaneou lá uma construção histórica de 1860, ela vai pedrada italiana. Embaixo o casaril, Uhum. a casa em cima, telha caindo, cheio de teia de aranha. Eu falei, cara, isso aqui não anda. Se eu pegar um cigarro, botar um laser e soprar no laser, ele corta. Uhum. Concorda comigo? Uhum. Então, não vai funcionar. Ele vai bater nessa montoeira de galhada aí e não vai. Eu quero Não vai objeto, eu quero objeto. Então limpa tudo. Uhum. Imprevisto. Quem que vai lá embaixo limpar naquela poeira daquele jeito? Uhum. Aí acha 2 peão, 2 caras que vão te cobrar. Então, assim, coisa que a gente. Aquela brincadeira que os topógrafos falam, o terreno sempre tá limpo. Aham. Chega lá e não tá? Não tá. Nunca tá. Creio mais na segunda versão, tá? Aham. Não vai estar. Beleza. Não tá. Aí fomos lá, fizemos um negócio. Vai escanear por cima.
Beleza, escaneamos tudo. Fizemos a geração do arquivo na extensão pro ArchiCAD e pro Revit. Mandamos isso para quem nos contratou. O cara me ligava durante um dia, eu acho que me ligava de meia hora. Porque tinha uma viga de madeira, que ela estava já toda rachada, foi madeira antiga. Sim. E aí ela estava com as suas flexas de flexão, O laser. né? Ou flecha, que flecha é de... Sim. Tô brincando. E aí o que acontece? Aí ele ia lá no Revit, dava um endpoint lá e puxava, aí interceptava alguns pontos. Ah, tá torto o levantamento. Aí pega embaixo. Falei, meu Mas amigo, claro. é uma quantidade de pontos. Então, uma coisa é eu pegar 2 pontos e tu liga os 2 pontos. Ali. Sim. Comando. Pim. Outra coisa, quando nessa mesma porção, sei lá, 3,5 metros, 2,5 metros, tu vai Pega 2.000 achar... pontos. Exato, 500, 600, 700, 1.000 pontos. Dependendo de tu pegar, tu pode estar dizendo que a viga tá mais assim, ou, enfim. Sim. Então, dúvida. E como é que faz? Eu digo, faz assim. Comando tu conhece, escolhe, cria uma, aí tem um comandante, cria uma reta e vai levando. No que tu enxergou no elemento, ali é o começo dele. Tem só um ponto, leva mais um pouquinho, tu vai chegar a um... Ou faz uma média. Ou... Então, aquela história, que não tem mais erro, porque estação total não tem mais erro, que GPS não erra tanto, e laser scanner não é a oitava maravilha, tá? Eu tive problema em obra. Eu tive problema em obra com GPS. Maravilha. Eu tive problema em obra com GPS. Sim, tem. E foi assim, da ordem de 40, 50 centímetros. E não em uma obra só. E aí a afirmação do profissional dizendo que estava correto. Sim. Mas na hora que nós fomos colocar a topografia para fazer a conferência e começar a obra de fato, não fechava. Não casava. Fechava? Não casava. Quando não casam em 2 sistemas de coordenadas diferentes. Ou foi um problema na hora da importação dos dados, ou foi na hora no satélite, ou pode ser qualquer coisa. Mas deu problema de escala, deu uma série de problemas, nós tivemos que resolver. Então, Acontece. É uma tecnologia. É o tipo de situação semelhante àquela que os antigos diziam da madeira, né? Tu mede 10 vezes e corta uma. A aplicação do laser, tu confere 1 milhão de vezes pra tu realmente conseguir ter uma resposta. Uma resposta que tu diga, não, essa é confiável, porque são várias variáveis ali. É uma redundância. Exatamente. E é a história, né? Tu não é que tu tenha 100% de acerto. Mas se tu chegar a 98% de acerto... Revisar e revisar para conseguir. Hoje tem níveis de acerto de 99,4% em 60,8% das vezes, que é um sigma. Então, assim, as tecnologias são boas, elas nos servem. O problema é que às vezes a gente acaba se tornando relapso e não verifica. O melhor nadador morre afogado, o melhor corredor confiando bate. Demais no resultado, né? Sim. É aquilo que o Marcel falou aqui. Hoje em dia a engenharia estrutural está muito voltada a software. Exato. Então os caras estão virando piloto de software. E essa é uma expressão que eu aprendi contigo, piloto de software. Piloto de software. E muda tudo, né? Porque tu tem que saber avaliar qual é o resultado que está te dando. Quer ver um exemplo? Dentro do mesmo enfoque do global que a gente está falando, hoje você vai ali na loja X, tu compra uma trena na cor verde, certo? Não vou citar o nome que você sabe qual é, uma marca alemã, menos de R$1.000. Só que aí você usa. Dá volume, para ar-condicionado é ótimo, não tem diferença. Sim. Agora, ela não tem inclinômetro, ela não tem armazenamento, ela não te permite de você descarregar no dispositivo. Aí a mesma trena de marca vermelha, não vou citar o nome, senão seria Max Verstappen, teria cheio de... O que acontece? Mas o espaço para anunciar tá ali, ó. Tá ali, ó. Pessoal, tá ali, ó. Estamos com uma promoção especial até o final do ano. Tá sobrando espaço para anúncio. Mas continua o raciocínio, por favor. Desculpa que eu te interrompi. Acho que cabe até talvez visitar o estúdio. Mas enfim, um produto totalmente diferenciado, que é igual, é uma trena laser. Que o pedreiro usa, que o engenheiro usa, que o arquiteto usa, que o mestre usa para vamos ver se está um pilar do outro. Totalmente a forma de trabalho diferente. Custo totalmente diferente, tá? Não só isso, então assim, essa relação que a gente tem, chega a algumas expressões assim, porque a gente está usando nível laser na construção.
ótimo. Você bota ele no chão, ele se autonivela, um sinal para cá, um sinal para lá, um sinal para cá. Não use isso para transporte de coordenada. Não. Não tem como. Então, cada técnica, cada material, Uhum. tá? Vamos pensar em dentística. N materiais possíveis para cada tipo de restauração ou profundidade. E vocês são mais craque do que eu nessa área, não, pelo contrário, eu até entendo, para não dizer nada, quase nada, de a utilização de técnicas e materiais específicas dentro da um reparo de uma estrutura, uma patologia, etc. Né? Mas é a história de tu entender para que serve a ferramenta que tu tá utilizando, né? E outra coisa é, o cara que só sabe lidar com marreta e formão, tudo que ele vai enxergar vai ser a utilização da marreta e do formão para resolver os problemas dele. Então tu precisa te informar e conhecer outras técnicas, outras ferramentas para conseguir resolver os problemas que tu tem. Uhum. Né? Tu não vai querer, como tu disse, não vai fazer transporte de coordenada com nível laser. Não tem. Tu vai a cada 10 metros, 1 milímetro, já era? Sim. Que é o que todos os lasers apontam. Mais ou menos essa grandeza. Sim. É assim, ó. Tem uma frase, eu acho que não sei se é Confúcio, enfim, ela vem lá da China. Diz que quem morre é aquele que deixa de aprender. Com certeza. Até porque se você pegar do jeito que eu fiz muitos levantamentos com baliza e treina. Uhum. Gurizão, 23, 25 anos de idade, nossa, aquilo Eu subia sei. um morro, entendeu? Descia e... Aliás, vamos lá, dentro da Nós na Obra, vocês conhecem Brusque? Uhum. Eu digo que eu falei a palavra com sotaque nativo. Sim, não, Brusque. nativo, é brusquense. Você sabe onde que é o campo do antigo, hoje é o Brusque, atrás. Tinha uma concessionária em cima do morro da Fiat, Rivel. Agora eu acho que é uma loja. Aquela obra quem locou fui eu e o Nirtão, o meu parceiro lá. Nós tínhamos um teodolito PZO. 1 minuto de precisão. 1 minuto. 1 minuto. Leitura na lupa. Contava risquinho para um lado, risquinho para o outro. Hoje você liga um equipamento eletrônico, 2 segundos. Uhum. Então assim, ó, hoje realmente quando tem um erro, a estaca ficou 30 centímetros locada. O cara soltou, bateu, sei lá. Não aprumou. Não aprumou, mudou a constante. Hoje nossos erros são muito mais Técnicos. fáceis de ser, exato, mais detectáveis. Coisa que antigamente podia ter uma fonte... Aí ia ver depois que o BO estava Como é que instalado já. Como é que vocês usam na engenharia? Acerta no reboco? Acerta no reboco. Tem um ditado que diz que meio metro em obra grande não é diferença. O que é uma obra grande? Não, vamos relativizar isso, né? Assim, mas assim, a gente percebe que os anos estão indo, graças a Deus, não vão deixar de ir. Sim. Nessa continuidade, todos nós vamos passar por nossa trajetória, tá? E é importante que os novos entendam que foi feito diferente. Quem sabe fazer à mão, depois quando senta no computador faz. Passa. Contrário, Às vezes o contrário trava, É mais difícil. entendeu? Certeza. Quem precisou ir de um ponto A a um ponto B a pé e de bicicleta, ele foi de carro, tá de boa. Uhum. Quem só foi de carro e precisar ir de pé de bicicleta, ele vai parar 2, 3 vezes no meio, ele vai dar Eu vai cheguei dar o calinho. Eu cheguei a pegar a época que fazia desenho em prancha com nanquim, Nanquim. né? Uhum. Usava aranha ali para transferir. Uhum. Então Puxava as letras, com um estiletezinho para apagar. raspar. o erro. Era outra realidade, né? Eu peguei essa Então, época. A gente vê como que, claro, depois, em outro momento, é tudo digital e tu senta no computador e puxa aqui, puxa ali, desenhou, mandou imprimir, tá pronto. Uhum. Né? Mas tu vê, em todas essas áreas, digamos assim, de tecnologia que envolve a construção civil, a gente vê que todo dia tem coisa nova. E que nós que viemos de outra época, digamos assim, a gente vem nessa evolução, vem aprendendo. Umas coisas aprende mais, outras menos, mas vem jogando conforme o que o mercado nos apresenta. Mas para essas gerações novas eu vejo que aquilo que a gente passou, eles não têm condições de passar, digamos assim, pelo tempo, né? Quer fazer uma analogia? Pergunta para um garoto novo, por que lá no Word, AutoCAD, Excel, para quando tu quer
ficar com aquilo que tu fez, que a gente chama salvar, por que tem um disquete? Resumiu o assunto. É bem por aí. E o que é um disquete? Exato. É aquele desenho, aquele quadradinho lá, se chama disquete. Aí você leva um físico, entendeu? Isso é um disquete. Então assim, ó, hoje a rotatividade de mão de obra nos setores tem esse problema, porque o cara aprendeu a cortar de uma maneira, não importa, não é errado, só que ele não consegue se readaptar. Ele vai precisar de uma pessoa mais velha. Por exemplo, eu vou contar uma aventura minha. Meu avô tinha uma fiação em tecelagem. Eu, quando tinha mais ou menos uns 12, 13, 14 anos, a gente, das férias, ia para casa do vô na praia. A gente pegava uma madeira, tinha um torno. Fazia um buraco para dentro, para fora, passava uma montoeira de nylon, ia lá no costão e... Certo? Ah, Gostou da engenhosidade? Curiosidade, hoje pega uma garrafa PET, amassa e leva. Sim. Não é errado. Só que assim, ó, como as coisas, eles vão usando as técnicas ou os processos que tem para resolver o problema. Está disponível E no nem momento. sempre é a melhor maneira. Certeza. É eu querer, daqui a pouco, querer projetar ou desenhar somente num tablet. Falei, cara, esquece. Não é, para abrir, para olhar, escrever, faça. Mas para desenvolver aquela história, eu brinco, e é uma frase um pouco estranha, mas eu brinco com você, fazer concreto no liquidificador. Tem como. Essa eu não tinha escutado ainda, gostei. Não tem como. Não vai. Mas então, Delamar, assim, analisando tudo isso que a gente está conversando, fazendo aí uma visão futurística aí, o que tu imagina que nos próximos 10, 15 anos aí, tu dentro da área que tu está atuando hoje, o que tu acha que tu vai estar fazendo? E como que tu vê o nosso litoral aqui, essa nossa região, no quesito especificamente desenvolvimento da construção civil? Certo. Note, são duas perguntas, certo? Sim, Isso, tá. Vamos lá. Mas tu consegue emendar as duas para responder numa só? Sim, consigo. Uma coisa que tu perguntou assim, o que tu queria estar fazendo, o que tu vai estar fazendo. Note que nem sempre a gente faz o que quer. Com certeza. A gente faz o que pode. Ou o que precisa. O que precisa, exato. Tá? Então assim, eu sempre costumo dizer que não intelectualmente, até porque senão não seria o ser humano que a gente é. Com certeza. Hoje eu sei melhor mais do que ontem, em tese, certo? Não me vale o dia, enfim, isso é uma outra teoria que vem lá de uma corrente que eu sigo. Mas assim, se eu conseguisse aplicar 50% do que eu gostaria, eu seria muito mais realizado que sou. Em todos os sentidos. Eu não consigo hoje ter toda a possibilidade de gap, de tempo e de aplicação, o que eu sei que o mundo pode estar me oferecendo. Por N motivos. Uma delas que tem coisa que nem chegou para nós. Uhum. Nós conversamos antes sobre um robô que tem um Prisma 360, que junto com uma estação total Robotizada. TCM, Theodolite Lead Control Motor, aí tem o Auto Tracking e o Robot Tracking, enfim, são tecnologias que estão embarcadas, certo? Por exemplo, o automóvel, que se move sozinho, ele de fato tornou-se só automóvel graças a Tesla andar sozinho. Então a gente tinha que fazer as coisas para ele. Sim. Então assim, muitas vezes até a própria epistemologia da palavra não é aquilo ainda onde que a gente quer estar, ou quer ser. Mas vamos lá. Hoje você consegue pegar numa laje e imprimir a planta baixa. De formas que em cima daquela impressão, imagina um 07, 01 em cores. O cara vai botar a ferragem, quando eu falo ferragem seria Tupram, tá certo? Pode ser. Tá? Hoje puxa uma linha, bota o laser, puxa outra linha, tal, média distância, tá. Você chega lá, Tá ali. então, ele já sabe os pilares, chama o projeto. Larga o robô ali. Faz o Bluetooth e tal, e tu vê aquela máquina. Mas tu vai lá, sacar um negócio, um baldinho com uma tinta. Funciona tipo aquele robozinho aspirador de dentro de casa. Já viram o cachorro que anda sozinho?
Todo Uhum. cachorro anda, né, Delamar? Ah, Se ele não nascer... tem um cachorro... Cheguei até a pensar, gente. Você já viu o cachorro que anda sozinho? Vocês estão ligados, né? A conversa tá quente. Tem um cachorrinho mecânico. Sim. uhum. Ele tem ou um GPS em cima, ou um prisma, ou um laser. O que faz o laser naquele momento? Vai medir obstáculo só? Ele mede para ele não bater. Uhum. Hoje, para você fazer vistoria, inspeção em pilares, pontes, cavernas, você manda uma unidade móvel, não importa se ela está no ar ou no chão, e ela vai entrar naquele objeto e ela não vai colidir porque ela tem um sistema ou inercial e de varredura que não bate. Mas aquele bichinho tem uma câmera que por Bluetooth e redes, etc., você pode estar... E ele está andando no prédio, ou na cidade, ou no shopping, ou no estacionamento. E aí estacionou errado, ele já te manda foto, tu fala com ele, ó, tu gira a câmera daqui e diz, ó, o carro, você já anuncia, ó, o carro tal tá com tal coisa. E ele vai substituir talvez o guarda, vai substituir talvez o nosso auxiliar que vai toda sexta-feira subir o prédio e quantificar, fotografar. Ah. Mas assim, aquela história, vai substituir de um jeito, talvez vai ganhar em outro. Ao longo da nossa época, eu fui estafeta. Você sabe o que é? Faz tempo que eu não escuto essa. Estafeta, essa faz. Office boy, Apontador. É. apontador. E aí, naquela época, a gente era uma função. Hoje, você passa meses sem ir ao banco. Você paga pelo banco, transfere pelo celular, enfim. Tá? Eu abro uma conta assim no banco. Exato, entendeu? Então, Existe acho que banco que não tem banco. Também. Banco digital, Também. 100% digital. Uhum. Então, acho que muita coisa da engenharia vai mudar que a gente ainda não sabe. Funcionários chegando e saindo, reconhecimento talvez pela íris, enfim. Hoje já existe um sistema que você pode botar na parede, no teto, no chão, você aluga ele, câmeras, você percebe tudo que está acontecendo ali dentro. Deu um tipo de ação não ideal para o comportamento por rede de neurais, que hoje ninguém mais Já usa identifica, né? lógica difusa, e tudo virou IA. Uhum. Todas as tecnologias virou IA. Tá? Uhum. Mas por reconhecimento de padrões ou por reconhecimento de lógica difusa, ele vai dizer que aquela pessoa está tendo um comportamento que pode, É suspeito. talvez, ter um sinistro. Não tá dentro do padrão. Segurança. Uhum. Ou ele está fazendo um tipo de movimento, ele já teve uma reincidência e vai dar um ler, um problema físico, etc. Então, assim, tem muita coisa hoje possível que dá para trazer ou vai ser inserido à nossa área, tá? Vocês já viram falar, naturalmente, não estou comendo, mas eu vou usar um como exemplo, tá? De um menor que isso aqui, um grão de arroz, chamado Radio Frequency, RFI ou RF, Radio Frequency Identify. RFID. Isso aí. Fiz instalação numa empresa. Uhum. Então, Gustavo, hoje, por exemplo, se você tiver numa super obra chegando fardos e fardos de qualquer material, cada vez que aquele fardo é aberto, você vai estourar e esse sinal deixou de ser transmitido. Então, assim, ó, abriram mais tantos metros quadrados de piso, foi aberto mais tanto de alguma coisa, e tu tá ali. É o exemplo mais simples disso ainda, por sinal, que a gente pode talvez correlacionar para quem está nos vendo, não esqueça de deixar o sinal, é o mercado. Tu vai lá na balança, o que tem que ter? Uma antena na balança do mercado. O cara botou, sei lá, limão, batata, vai embora, atendeu outro. Só que cada vez que ele botou limão, batata, lá em cima tem 300 quilos, 290. Sim, controle de estoque. Automático. Quando chegou lá em X, tem que repor. Já avisa. Assim, ó, eu acho que essa coisa que a gente vê talvez muito em outras áreas, que a civil agora, quando falo civil, é a área civil da engenharia, está trazendo, são coisas que eu nem tanto quanto vocês são bem mais novos, mas a gente vai presenciar muito isso, tá? Industrialização dos processos. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é tecnologia. Tecnologia. Por exemplo, tem um aplicativo, eu não vou dizer o nome, não estou autorizado. Eu estudo hoje em paralelo, tanto que eu já tentei achar um aluno para estudar isso, essas plataformas de controle de obra.
certo? Tem várias. No estado de Santa Catarina tem algumas, etc. Não faço jus porque eu não as conheço, portanto não estou tecendo opinião ou comentário no sentido de ranquear ou qualquer coisa assim. Avaliar. Mas hoje tem uma que tem QR Code em todas as peças por piso. Eu sou pedreiro, eu chego com o meu celular, tiro foto do QR Code, fiz o que eu tinha que fazer, tiro a minha foto, tiro o QR Code. O cara tem uma hora que saiu, a hora que entrou e o que ele A fez. produção do dia. Olha, T2 menos T1 dividido por A2 menos A1, eu tenho a produtividade, eu tenho a qualidade, enfim. E é uma coisa que sabe onde está? Já está, eu acho que em Itapema, eu acho que já está numa empresa de Itajaí, já deve ter, eu acho que uma ou duas aqui em Balneário que estão de olho fazendo isso ou indo para essa área. Nós temos aqui em Balneário algumas consultoras de... Quer ver uma coisa engraçada sobre isso? Eu vou usar esse exemplo especificamente, tá, Leonor? Esse exemplo especificamente. Porque eu tenho a experiência de um amigo que tentou implantar o uso de um aplicativo para uma determinada aplicação dentro da obra. O problema disso é o celular do funcionário. Todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo tem. Ou, eu acho que eu escutei em algum lugar que existe mais celular no país hoje do que população. Escutei alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Tipo, se nós somos 200 e não sei o que, tem quase 300 milhões de celulares. Tá? Só eu em casa tenho 4. Eu tenho 2 hoje. Não justifica. Só que o problema é que, para que isso aí funcione, o aparelho tem umas condições mínimas de operação, de capacidade. Se ele tiver com a tela quebrada, se ele tiver com não sei o que, ou se ele não tiver memória suficiente, ou se ele tiver... Pode ser N problemas que não permitem a utilização, tá? Que podem travar a utilização. Aí tu vai ser obrigado a dar um celular que esteja funcionando e que atenda o cara. Sim. Essa é a dificuldade. Mas tem outra, tu pode fazer via cartão? Pode, não, tem outras formas. Tu pode fazer via... Eu peguei o exemplo específico, sabe? Mas o que eu vejo da maior dificuldade da implantação de tecnologia é as necessidades de equipamentos. E eu vou parar por aqui, porque senão eu me estendo aqui. Mas independente dessa pontuação de necessidades, fazendo jus à resposta do Delamar, independente de qualquer coisa, a tecnologia está aí. Tá aí. Não tá tem como chegando. Não tem como retroceder. Quer ver uma coisa simples? Quer ver uma coisa simples que a gente fez? Ferreira chega e diz: você vai ser o meu... Você não, ele chama realmente... A gente tá ficando velho, chama de senhor, tio. Você vai ser meu orientador. Eu digo, estágio obrigatório. Supervisão. Eu falei, tá onde? Tô em Navegantes. O que você faz? No prédio tal. Eu falei, então tu vai fazer produtividade. Pode ser? Pode. Como é que eu vou fazer? Cada vez que ele começar a levantar uma fiada, tu vai tirar uma foto. Chuft. E vai marcar o horário. O próprio celular marca a hora. Horário da foto. 8h37. A gente sabe que não é uma fotogrametria, tem uma série de relações, a câmera não é média, mas enfim, a diferença de um tijolo, se tiver 1 ou 2 centímetros a mais, eu consigo contar quantos tijolos tem. 11h35, tu sobe lá e pum! Tem uma outra quantidade de disposição dos tijolos iniciais, certo? Você tem área 2 menos área 1, faz uma certa calibração no AutoCAD, lá, Gustavo vai me corrigir, insert raster image, criar a escala, área 2 menos área 1, dividido por T2 menos T1. E aí tu vai fazer segunda, quarta e sexta com uma equipe. Terça e quinta com outra equipe. Na outra semana tu troca e vai fazer, são 4 semanas. Semana 1 e 3 tu vai fazer de um jeito e semana 2 e 4 do outro. Vai digitar tudo no Excel, porque eu quero que você me determine o RUP, rendimento unitário padrão de colocação de alvenaria na tua obra. O cara entendeu assim, que nem a gente conversando aqui. Não precisei me esquentar, tipo assim, a orientação que anda sozinho. Não, mas é que é uma ideia tão simples. E fácil de fazer. E agora pergunto, será que todo mundo às vezes usa de uma possibilidade? Não é tão eletrônica, mas ela é relativamente tranquila. Muitas vezes a gente faz de um jeito, já tem uma planilha pronta. Passo lá e... Meço. Entendeu? Eu pergunto. Não que seja certo ou errado, não é essa visão. Não é questão. Muitas vezes a gente se adapta a um jeito e acaba fazendo sempre do mesmo jeito. E aí eu digo assim, sempre do mesmo jeito para mim é andar, sei lá, aí você sempre faz do mesmo jeito, é aquilo ali, vai ser aquilo ali.
por melhor que você tente adaptar ou melhorar, mas é do mesmo, andar de bicicleta, é daquele jeito. Mas na nossa vida, conforme as tecnologias vão mudando o nosso dia a dia, certo? Por que não tentar fazer diferente? Então, às vezes, é sair da zona de conforto ou... lá eles fazem assim, tá aí, como é que você... tá bom. Tá bom, tá funcionando. Tem que ir evoluindo conforme o que vem chegando. É bem por essa linha. E aonde tu te vê, Dalmar? Pessoal, pra complementar a pergunta. Sim. Olha, eu gostaria de me ver assim. Para quantos anos vocês querem? Um prazo, é um horizonte 10 anos, 10, 15 Só para anos. saber se eu vou incluir não a muleta. Mas eu já te vi usando a bengalinha, então... Já tive um problema. É só charme, rapaz. Essa charme. Eu gostaria assim, ó. Entre eu gostar e ser realidade, não depende de mim, depende de quem me cerca, certo? A gente tem alguém que rege a gente. Eu penso assim. Mas assim, gostaria de me ver mais uns anos como docente, poder imaginar que eu vou usufruir, que poucas pessoas usufruem, que é uma aposentadoria. Acho que é justo. Mas não gostaria de parar. Gostaria de talvez restartar a minha empresa, criar alguns insights, achar alguns 2, 3 piá novo que quero. E talvez aí inserir alguma coisa na construção civil, inserir alguma coisa na área que o Gustavo sabe que eu gosto, de loteamento. Estou voltando a conversar com o senhor sobre isso. Aquela hora que vocês perguntaram assim, o que eu faço na construção civil e tal, a gente está começando, que eu fiz uns dois trabalhos de análise de viabilidade econômica de empreendimento. É legal também. Exato, eu voltei a pensar nisso, certo? Tipo assim, alguns colegas que se aposentam, 60, 65, sou corretor e engenheiro. Eu faço não sei o que para caixa e tal coisa. Então eu pensei, eu posso fazer alguma coisa nessa área. Complementando. Achando um viés, né? Sim. Mas gostaria, sim, de estar terminando minha carreira, mas podendo ainda vislumbrar, pena que atualmente tem sido esporádico, coisas tecnológicas, né? Vou contar um fato, também não posso dizer, vou contar o santo, mas não o milagre, quer dizer, vou contar o milagre, não o santo. Não, santo. Chegou um senhor, engenheiro, tô com tal problema, o condomínio me liga e esse é o problema. Foi, dá uns dias para mim pensar. Fui lá e disse para ele, vamos fazer assim. Com isso eu consigo te resolver isso. Serve? Serve. Faz o contrato, vamos assinar. Beleza. Deu certo. O que aconteceu? É uma área costeira, tem um condomínio ocupado e o atual gestor do condomínio deu na telha que existe umas quantidade de unidades que não estão dispostas daquela maneira. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, depende para quem, né? Sim. Entre uma unidade e outra, elas não se encostam, como num loteamento tradicional. Existe uma unidade, existe um espaço do condomínio. Existia, por exemplo, piscina, metade da piscina na área que não era do cara, os carros na área que não, enfim. E se ele tem um direito, eram 60, 40, 50 lotes, lá não me lembro também, se ele tem um direito, se 10 estão fazendo isso, em detrimento dos 50, 60, não é justo? Ou muda o estatuto, ou vão pegar essas áreas, quem quer comprar, vão anexar as unidades existentes, não importa. Fazer O que importa é que existe uma conduta interna, uma dinâmica acontecendo no nosso espaço, nos corredores ou no salão de festa, não importa onde. Não está regularizado. E isso não está conforme que está na lei. Então modifica o condomínio, modifica a lei. Eu não sou contra a lei. Se a lei existe, eu respeito. Se eu não concordar com ela, o que eu faço? Ligo para um deputado, libera a velocidade na 101 que nem na Autobahn, que eu não gosto de andar a 100 por hora. Então, não se discute. Mas é a lei. É a lei. Então, assim, aí a gente fez o quê? Peguei um Vante, veículo aéreo não tripulado, de asa, não de quadricóptero, que ele tem uma velocidade, recobertura, que é uma área meia grande, certo? Fizemos um apoio, fizemos um processo tradicional, só que com um GSD de 3 centímetros. Entreguei o produto, ele me mandou o projeto em DWG. Aí, Sobrepôs? não, o sobreposto foi o problema.
sistema de coordenadas nosso era em Sirgas 2000, o dele dizia que era em um outro sistema e não era, e aí achar pontos homólogos, tive que relocar um GPS, aí pegamos canto de muro da imagem do campo, tantos pontos, aí cola assim, ficou bom, não, sobrou 4 aqui, sobrou aí, se colar assim, achamos a melhor disposição, que supostamente teria uma menor, né, disparidade, mas enfim, então foi um trabalho assim, de consultoria e trabalho bem interessante ao longo desses últimos 15, 20, 25 anos. Tá? Só exemplificando ou trazendo para a área civil e é uma área bem interessante, né? De repente focar nessa parte de consultoria. Hoje, por exemplo, para a área de construção civil, hoje ainda teve um evento. Vocês já viram pagar fogo com drone? Eu vi um vídeo sobre isso. Lavar a fachada? Isso não. Também, já. Isso eu não vi. Pô, bombona de 20 litros. Se eu tenho... Tirar a casa de marimbondo com drone. Sim, eles lavam painel solares. O cara ir lá... Claro, é um drone que é maior que essa mesa, né? Sim. É um carro, né? É o drone. Eu estava ia relacionar com bombona d'água de 20 litros. Sim. Hoje tem drone que carrega 65 litros. Olha só. É um Fusca puxando de... Justamente, né? Eu acho que a conversa foi boa, né? Estamos rendeu chegando bastante. Nos finalmente aí do nosso tempo. Eu acho que mais uma vez agradecer aqui a presença do professor Delamar. Eu que agradeço. A conversa foi boa. É uma pena a gente não ter mais tempo para estender a conversa aqui, que tem assunto para horas. Quem sabe a gente venha momentos para frente, com certeza, onde poderíamos talvez discutir determinados assuntos. Exatamente, assuntos específicos. Tá. Hoje já queremos conseguimos dar essa pincelada. Eu sei que vocês também possivelmente e certamente vão fazer, estou profetizando para vocês, de terem talvez uma semana específica de o cara da pintura, o cara do gesso, e aí traz quem faz, traz quem orça, traz quem vê, enfim, traz o especialista para falar de propriedades de resistência, temperatura, blá, blá. Isso aí. Sabe? Então, com certeza vai haver outros momentos. Oportunidades, outros né? momentos. E focar em assuntos específicos assim é até interessante, porque a gente consegue talvez até tirar dúvidas, responder para o pessoal pode sugestionar aí algumas... Exatamente, responder. Aceitamos sugestões, perguntas e... Sabe? Eu acho que assim a dinâmica vai ficando até mais interessante. Né? Mais uma vez, pessoal, quem foi aluno do professor Delamar, seja na arquitetura, na engenharia, na geografia... Esse já faz tempo. Então aí ainda, né? Vou te contar uma. Tô eu consultando, porque eu tô querendo trocar um imóvel. Entrei, tem aquele logozinho do WhatsApp. Vou ver o WhatsApp, né? Quero saber a sua unidade. Aí um cara olhou, vou te chamar no outro telefone que é o particular, que eu tenho dois celulares e 2 WhatsApp. Uma coisa eu uso para uma coisa, outra coisa eu uso para outra. Enfim. O cara olhou, de certo, ele viu... Mas a esposa sabe, né? Sabe. Bom. Aí ele, de certo, viu, né? Embora que... Mas a fisionomia ainda... Se eu deixar a barba de novo, tá toda branca. Aí o cara olhou e disse, posso fazer uma pergunta? Eu digo, lógico. Pensei que ele ia perguntar alguma coisa do meu imóvel. Você é fulano de tal? Eu digo, sim, eu mesmo, carne, osso, espírito, enfim, tô aqui vivo ainda. Eu falei, tu foi meu professor? Olha aí. Aí eu pum, naquele... pra olhar a foto, né? Tu me perdoa, mas eu não tô te reconhecendo aqui, com certeza. Eu falei, não, você foi professor meu de geografia em 2002. Eu falei, homem do céu. Nossa, olha. E já faz 20 anos e lá vai pedrada. Então voltamos. Mas ele me reconheceu. Voltamos para aquilo que eu falei lá atrás, né? Que quem passou pelas suas mãos no estudo não esquece nunca, né? Não. Então, a gente tenta ser útil. Com certeza. Certo? Não somos os melhores. Nós não somos os donos da verdade. Sempre vai ter gente para cima e para baixo. Se eu quiser olhar, tem pessoas muito melhor do que eu. Mas tem pessoas lá embaixo que estão precisando, às vezes, mais do que a gente. É verdade. Então, tem que estar sempre equilibrando as coisas, né? E procurando produzir algum efeito na vida dos outros que seja duradouro e que seja importante. Agradeço de novo a parceria. Espero ter ajudado
ao pessoal de casa, a vocês, enfim, se tiverem alguma possibilidade de ser útil, uma dúvida, tá? E me coloco à disposição de uma forma geral para vocês, tá? E desejar só sucesso. Pessoal, Sucesso, paz. comente, compartilhe, participe com a gente. Para nós é um prazer trazer pessoas que alguns já conhecem, mas o grande público não conhece, e apresentar essas pessoas e mostrar que por trás de um profissional tem também uma pessoa. Nosso objetivo é apresentar as pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra da construção civil. E um profissional com a importância tão relevante para a sociedade daqui da nossa região. Né? Se prestar bem atenção na história, olha todo o trajeto que o Delamar teve aqui no estado. Formando pessoas. Formando pessoas. Isso eu sempre muito digo que o importante. balneário, de uma forma geral, é bem assistida. Sim. Eu tenho dentro da minha área, conheço profissionais aqui que não por não ter a mesma formação ou a mesma, aspas, talvez dedicação aos números e tal, Uhum. mas sem citar nome, poder citar Uma lista grande. Tem gente aí. Steiner, Gabriel, tem Uhum. a gente tem pessoas no mercado. Claro, um pouquinho mais polido, outro menos polido, um pouquinho mais denso, menos denso. Isso vai existir no médico, vai existir no engenheiro, vai existir no advogado. Todas as áreas. Tem um advogado que é mais incisivo, o outro é mais tranquilo. Mas assim, ó, o que nós precisamos para o atual momento que a gente passa depois de pandemia, etc., principalmente para essa garotada. Nós vimos conversando antes de iniciar aqui da renovação de mão de obra. Oportunidade tem. Basta se dedicar. Tá aumentando na minha área gente que queira fazer campo. Olha só. Tem gente que acha que porque tem drone faz levantamento. Tá, mas como é que tu lê a cerca ou o marco debaixo do mato? Não tem como. Botando o pé no mato. Não tem como. Facão, Entendeu? abrindo picada. É aquela história, tem uma medicina à distância, mas como é que tu vai apalpar a orelha ou Exato. o nariz do cidadão? Ele tem que vir aqui, pô. Exatamente. Entendeu? Não é eu verificando, olhando a foto, Não. eu acho que o senhor tem um negócio aqui. Não. Traz aqui pra me ver, tem que estar. Então- Isso é só uma amostra de quantos assuntos interessantes a gente pode estar trazendo para um retorno do Delamar aqui. Não, ele né? vai voltar aqui, pode ter É. certeza. Se Deus Pode ter quiser. certeza. Acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí Nos pela- vemos por aí. É nós na Obrigado. obra, É É nós nós na obra. na obra. com o Delamar.